O castelo do ministro Alexandre de Moraes está caindo, mas existe algo que pode derrubá-lo que está muito além, e eu estou alertando. Agora nós já estamos vendo profissionais da área debatendo a doença do ministro Alexandre de Moraes. E a doença dele não é calvície. Mas não se surpreendam que lá na frente vocês vão ver que vai ter gente falando isso para tentá-lo, livrá-lo da cadeia. E defesa de idosa presa no 8 de janeiro volta a acionar a OEA. É isso mesmo. Nessa sexta-feira, a defesa de Adalgisa Dourado, que está presa pelos atos do 8 de janeiro, emitiu uma nova nota à imprensa. No texto, Daniele Teles e Luiz Felipe Pereira da Cunha, advogados da idosa, destacam que fizeram mais uma denúncia na Organização dos Estados Americanos, OEA. A Adalgisa tem 65 anos de idade e ela apresenta um histórico de depressão profunda e pensamentos suicidas. Urgente, Trump dá ultimato sobre guerra na Ucrânia. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou uma possível retirada do país das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, caso não haja avanços concretos nos próximos dias. A ameaça foi transmitida pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio durante encontro com autoridades europeias em Paris, realizado na última quinta-feira. E por falar em ultimato de Trump, sanções amorais avançam nos Estados Unidos. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes está sendo alvo de análises em 4 importantes departamentos do governo norte-americano, após críticas contundentes feitas por figuras próximas a Donald Trump. Jason Miller, conselheiro de Trump, declarou no último domingo que Moraes seria a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental, reforçando tensão diplomática entre os dois países. As possíveis sanções ao magistrado, no entanto, seguem em ritmo cauteloso e dependem da avaliação de múltiplos setores da administração americana. A tramitação está na mão do Departamento de Estado, comandado por Marco Rubio, que terá papel central na definição da postura diplomática dos Estados Unidos. Ainda como senador, Rubio classificou o bloqueio da rede social X ordenado por Moraes como uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. A decisão final caberá exclusivamente a Donald Trump, que só receberá o texto das sanções após a manifestação de todos os órgãos mencionados, podendo aprovar, sugerir mudanças ou, quem sabe, já assinar de imediato a sanção. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês e vocês vão entender o porquê do nervosismo do ministro Alexandre de Moraes. A coisa está muito mais séria do que vocês imaginam, tá? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão para extraditar o Alan dos Santos. O governo americano vai lá e fala não. E não foi o Donald Trump, foi o Joe Biden. Não, ele está em solo americano, protegido pelas leis americanas. Aí a imprensa, quando assume o Donald Trump, olha, de direita, está acabando com o mundo, é a figura que vai acabar com o mundo. Aí o Elon Musk faz parte do governo Trump. Olha só, essas mídias sociais têm que ser reguladas. Olha o que aconteceu com uma menina. Olha o que e começam a bater em cima da regulamentação. Por quê? Porque são as redes sociais que metem medo neles. Acabou com o monopólio da comunicação. Muito bem. De repente, Oswaldo Eustáquio está em outro país, não nos Estados Unidos. Alguns fugiram para a Argentina. Ah, é o governo Milei de direita. Governo Milei de direita está dando abrigo porque todos da direita fazem discurso de ódio, são todos a favor do discurso de ódio. É uma nova ordem global que quer acabar com todas as borboletas azuis, o arco-íris LGBTQIA+, TQ, PPPPPYZW, que agora não dá mais nem para falar a quantidade de letra. Mas e a Espanha, que tem um governo de esquerda há anos? E quem decidiu foi o Tribunal Espanhol. Chega e declara com todas as letras que o ministro Alexandre de Moraes está praticando perseguição política junto com seus pares do STF. Se negam a extraditar e manda retirar a ordem do ministro Alexandre de Moraes da Interpol. Dizendo o seguinte: olha,
ele tem que ser julgado no local onde ele se encontra. Então a ordem para a Interpol emanada pelo juiz Alexandre de Moraes tem que ser baixada agora. Tire ele da lista. As coisas começaram a mudar. E o mundo começou a observar que existe alguma coisa de errado. E começaram a investigar. A primeira foi a The Economist, que chegou à conclusão de que nós vivemos num estado de exceção. O castelo do ministro Alexandre de Moraes está caindo, mas existe algo que pode derrubá-lo que está muito além do Tagliaferro. Todas as acusações feitas ao presidente Bolsonaro não se sustentam. O ministro Alexandre de Moraes está extremamente nervoso porque ele começou a ser abandonado. Ele começou a ser abandonado. E aí, minha amiga Tati Maia, minha amiga Tidinha, Beija-Flor, todos os nossos moderadores aqui, não foi por falta de aviso de que isso iria acontecer. Eu falei para todos vocês que na hora do vamos ver, cada um ia olhar para o próprio rabo e sair defendendo que ele iria ficar abandonado. E é exatamente o que está acontecendo agora. É exatamente. A Tati Maia escreveu aqui, a psicopatia dele vai derrubá-lo. Eu não fui o primeiro a chamá-lo de psicopata, mas eu venho falando da psicopatia dele já há um certo tempo. Agora nós já estamos vendo profissionais da área debatendo a doença do ministro Alexandre de Moraes. E a doença dele não é calvície. A doença dele é da mente. O ministro Alexandre de Moraes tem todas as características de um psicopata contumaz. Um sujeito frio que vive dentro da sua própria realidade. Que se sente maior do que ele realmente é e que não aceita ser confrontado com as leis, passando por cima das próprias leis para satisfazer o seu sentimento e a sua ideia pessoal. E eu estou alertando, mas não se surpreendam, minha amiga Tati Maia, que lá na frente vocês vão ver efetivamente que vai ter gente falando isso para tentá-lo livrá-lo da cadeia. É o que vai acontecer. Vocês vão observar, não, ele foi acometido de uma psicopatia e seus pares perceberam e revogaram porque ele não tinha condições. Como é que o ministro Alexandre de Moraes pode querer julgar seu próprio ex-assessor que o está denunciando? Há conflitos de interesses claros, evidentes. Então, eu não confio nem um pouco no tal do Tagliaferro, assim como não confio nem um pouco no tal do Mauro Cid. Mas tanto um quanto o outro podem derrubar o Moraes. E não se iludam. E vou dizer mais. Vou dizer mais para vocês. Ontem, na nossa live privada, nós estávamos com um brilhante médico, que inclusive já havia alertado a respeito das questões do presidente Bolsonaro, e ele é uma das pessoas que me fez trazer para vocês a informação, olha, não vai ser uma cirurgia curta, acalmando vocês, olha, vai ser isso, vai ser aquilo, porque ele já tinha dado a fita para a gente na comunidade privada no sábado, às 7 horas da noite, e a cirurgia do presidente foi no domingo, às 8h30 da manhã que ele saiu para o centro cirúrgico. E nessa discussão nós estávamos justamente falando da clara psicopatia que está cometendo o ministro Alexandre de Moraes. E isso é uma observação. Não é uma crítica, eu não estou fazendo uma crítica, eu posso fazer uma crítica, não gostei de uma decisão, tal, etc. Como advogado eu posso me expor. Mas estamos falando disso, e que isso amanhã ou depois vai ser utilizado para tentar livrá-lo. Porque seus próprios pares vão se voltar contra ele. Mas aonde que está o grande problema aí dele? Não é somente o Tagliaferro. Toda denúncia do PGR, que age em conjunto com o Moraes, com o Gilmar Mendes, em conjunto com o Barroso. E lá na frente, a gente viu
A gente vai ver, lá na frente a gente vai ver o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Apenas uma perguntinha para deixar aqui para vocês. Toda denúncia está baseada na delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid já fez cair a investigação sobre os cartões de vacina. Ninguém mais fala. A investigação do Mauro Cid já fez cair a história das baleias. Arquivaram também. Não, a baleia, pelo visto, na hora de dar o depoimento, acabou esmagando a Polícia Federal. E se o Mauro Cid, porventura, e ele vai ter que ser ouvido, e quem deu essa fita não fui eu, foi o ministro Fux. O ministro Fux falou assim, ele vai ter que ser ouvido. E eu quero estar presente. É apenas uma suposição. Vocês já imaginaram se o Mauro Cid chega e fala assim, eu só falei o que falei porque eu fui torturado? O que acontece? Alguém pode me dizer? Só estou fazendo aqui tendo uma ideia. Tá tudo baseado nas declarações do Mauro Cid. E se o Tagliaferro, em juízo perante o Senado, porque é algo que vocês não estão sabendo ainda, o Nicolas já está convidando, primeiro é um convite, para ele ir à Câmara dos Deputados dar explicações sobre os prints. Mas existe uma coisa importante que as pessoas não estão falando. Por um acaso o Tagliaferro trabalhava no STF ou no Tribunal Superior Eleitoral? Alguém sabe me dizer? O Tagliaferro trabalhava no TSE ou no Supremo Tribunal Federal? Alguém sabe me dizer? E aonde que o presidente Bolsonaro foi tornado inelegível? O que será que o Tagliaferro pode trazer juntamente com o Mauro Cid? Não estou afirmando nada. Alguém aqui falou assim, não acontece nada com esse careca. Era o mesmo sentimento que as pessoas tinham em relação ao Saddam Hussein. Eram os mesmos sentimentos que as pessoas tinham em relação ao Hitler. Era o mesmo sentimento que as pessoas tinham em relação ao Mussolini, em relação a Stalin, e tantas outras pessoas. É o mesmo sentimento. Mas as coisas estão acontecendo. Se elas não estivessem acontecendo, eu não estaria aqui nesse exato momento passando tudo isso para vocês. E aí, o que esse cara, o Bin Laden, o que esse cara vai trazer? O que o Mauro Cid vai dizer em seu depoimento? O ministro Alexandre de Moraes deu clara demonstração de desespero e de raiva, característica de um psicopata. Como assim, Kleber? Só um psicopata pode querer que o embaixador, que é o representante do governo da Espanha, do parlamento espanhol e do rei da Espanha, lhe dê satisfação em 5 dias sobre um processo onde o governo da Espanha não participa. A decisão foi da justiça espanhola. Significa então que o Donald Trump, ou a justiça que está julgando aqui o caso do Felipe Martins, pode exigir que o embaixador brasileiro responda pelas atrocidades e as imbecilidades praticadas por este ministro e os seus pares. Porque o que eu venho falando para vocês há um bom tempo, eu sou defensor do impeachment coletivo da Suprema Corte. Eu volto a repetir, todos são coniventes com as atrocidades. O fato dele ser um psicopata não libera os demais. O Dias Toffoli liberou todo mundo da Odebrecht. E o Lula mandou um avião da FAB do governo brasileiro pegar a esposa de um cara envolvido na corrupção da Odebrecht, condenada pela corrupção da Odebrecht, da qual o Lula foi o grande polo.
E tudo isso só foi possível acontecer no Peru, porque no Brasil a Suprema Corte liberou todo mundo. Agora a minha pergunta que não quer calar, fizeram isso por quê? Por amor? Ou por dinheiro? Será que os ministros da Suprema Corte Brasileira, os 11, mais aqueles que saíram, Rosa Weber e Companhia Limitada, Lewandowski, será que eles abririam seus sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos, como eles fizeram com Mauro Cid, como eles fizeram com Felipe Martins? Kleber, cabe processo contra Pacheco, Alcolumbre e prevaricação por não pautar impeachment? Cabe, Aldo Mello. Cabe. Principalmente em relação ao Rodrigo Pacheco. O Alcolumbre acabou de entrar. Ele tem tempo ainda para ver o que ele vai fazer e eu não descarto que ele faça na última hora. Vejam só, senhores. Nós estamos diante de uma revista importante no cenário mundial, respeitada, ainda que tenha um viés meio de esquerda, não é esquerdista, tenho que reconhecer, mas tem um viés a título de ser liberal. Nós estamos falando de um governo de esquerda, que é o governo espanhol, que tem a sua corte, que deu uma decisão reconhecendo a perseguição política existente no Brasil. E já não pode se dizer que são somente governos de direita ou de extrema direita, como eles querem caracterizar Milei e Trump, que estão falando isso. O mundo começou a alertar o próprio mundo. E isso vocês vão começar a observar dentro do próprio Supremo a mudança. Ontem eu fiz uma referência, não sei se vocês viram, a fala do Merval Pereira. O Gustavo Gayer publicou num dos vídeos dele ontem mostrando o que a Globo está falando. Isso já começou a refletir aqui dentro. O Merval Pereira, que é uma espécie de decano dos comentaristas da Globo, presidente da ABL, Academia Brasileira de Letras, falou com todas as letras que nós estamos, depois da decisão da Espanha, nós temos que repensar o que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo. Será que nós não passamos do ponto? O Merval Pereira falando isso. Vai lá e vê na publicação do Gayer. Eu dou aqui a fonte, a origem, para que vocês têm que começar a pesquisar e verificar os outros canais o que estão publicando. Quando a gente vê uma situação como essa, a Globo começou a colocar o dela fora da reta. E na hora do vamos ver, todo mundo vai esquecer o que falou. As Ursona da Coca-Cola, vão picar a mula, vão morar em Portugal, outra vai morar na Espanha, outra vai querer morar nos Estados Unidos, mas nenhuma delas você vai querer indo morar na Venezuela. Por falar em Venezuela, tem um povo venezuelano muito bacana aqui nos Estados Unidos que sofreu muito com a perseguição política do Nicolás Maduro. E nós só não chegamos neste ponto ainda graças a isso que está acontecendo aqui. Graças à internet. E é por isso que a Globo, o The Economist estão começando a mostrar, mas vem sempre, não, precisamos de regular as redes sociais, Imagina se o Moraes conseguisse o intento dele de calar o X e calar todas as redes sociais como ele queria. E aqui fica um alerta para vocês. Por que atualmente o ministro Alexandre de Moraes não derrubou a conta do Paulo Figueiredo no X? Por que até agora ele não derrubou a revista Timeline no YouTube? Por que ele não derrubou a conta do Alan dos Santos? Por que o ministro Alexandre de Moraes não está dando o mesmo tratamento que dava antes às redes sociais? Existe uma coisa curiosa. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está acontecendo no nosso próprio corpo. É difícil de você olhar o seu próprio umbigo. Precisa alguém alertar. Olha, você viu o que está acontecendo? Você tem uma pinta nas costas. Você não consegue ver sua pinta nas costas. Precisa de alguém te alertar. E vocês têm que começar a observar que nós estamos tendo mudança de paradigma.
A mudança de paradigma está clara e evidente. O ministro Alexandre de Moraes está com o seu castelo em risco. O rei está nu. Não vou falar essa frase não, porque senão eu fico imaginando o ministro Alexandre de Moraes nu e eu não vou conseguir dormir essa noite por pesadelo. Mas o ministro Alexandre de Moraes está ficando abandonado por aqueles que lhe davam amparo. Nem a imprensa internacional está segurando mais a onda. Para aqueles que continuam duvidando, vejam só o que está acontecendo nas redes sociais. Meus amigos, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.